Que legal que tu chegou até aqui. Só para a gente não esquecer, o sujeito indeterminado na terceira pessoa, eu posso não saber quem é o sujeito. Por exemplo, quando eu digo que assaltaram a lotérica aqui da esquina, eu sei quem é o ladrão? Não sei quem é o ladrão, mas o sujeito é indeterminado. Observa que eu não sei definir se foi 1, 2, 5, 20 ladrões. Eu não consigo determinar. Por isso o verbo na terceira pessoa. Assaltaram a lotérica. Agora, quando eu sei, mas não quero contar. Por exemplo, vai ter uma festa da casa do concurseiro. Você foi convidado. Chega lá e não aparece na festa. E eu digo, pô, que pena, por que tu não foi? Ele fala, pois é, tava cansado, acabei dormindo, tinha que jantar, e aí eu não fui. Eu vou dizer, que pena. E olha a minha frase do mal. Perguntaram por você ontem à noite. E aí, nos instiga a curiosidade, a gente vai dizer, ah, é? Quem? E eu vou dizer, não vou falar. Observa que quando eu digo perguntaram por você, esse verbo está na terceira pessoa do plural. Esse verbo está na terceira pessoa do plural. Mas eu não sei quem é que perguntou? Claro que eu sei quem é que perguntou, né? Eu não estava caminhando e de repente uma voz do além, onde está? Não. Ou seja, eu sei quem é que perguntou, mas eu não quero dizer. Esse é o detalhe. Eu posso não saber ou eu posso não querer contar. E aí não se quer ou não se pode. Esse é o detalhe deste caso, ok? Então, esse caso A já foi. Agora a gente vai pensar no caso B, que é o caso que tem a relação de verbo na terceira pessoa do singular. E aí, ó, para quem já domina alguns conceitos, com verbos intransitivos, transitivos indiretos ou verbos de ligação, mais o C. Vamos destacar esse C. Vamos puxar uma flecha no C. Este C não é como aquele C das primeiras telas, que eu anotei e falei, anota aí para quem está empolgado. Pronome passivador. Não, ele é diferente. Este C, como ele está dentro do sujeito indeterminado, este C vai ser o famoso índice de indeterminação. Índice de indeterminação do sujeito. Caso bem importante lá para a concordância verbal e para a nossa análise sintática. Índice que não deixa eu saber quem é o sujeito. Só acontece com esses três verbos que a gente vai estudar na sequência. Mas antes da gente começar, eu quero anotar uma frase a mais, uma informação a mais, que é isso aqui, ó. Vamos botar assim, núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. Aí a gente vai puxar uma flecha, vai anotar assim, ó. Caramba, me emocionei aqui, peraí. Núcleo do sujeito. E aí a gente vai anotar assim, ó. Preposição. Preposição. E aí a gente vai pegar e vai botar um X assim. Não tô entendendo nada! Assim, ó, calma. O que eu tô te dizendo é, o núcleo do sujeito nunca começa por uma preposição. O núcleo do sujeito nunca começa por uma preposição. Isso é fundamental para a gente dominar agora, num primeiro momento, essa ideia. Então, olha aqui, ó. Precisa-se de muita atenção durante a aula. Aí a gente vai pensar, cara, quantos verbos tem? O Zambelli falou que a primeira coisa é identificar os verbos da frase, do período. Opa, tenho um verbo aqui, ó. Tá ali meu verbo. Identificada a quantidade de verbos, a gente vai para a primeira fase. A primeira coisa de uma frase é catar o sujeito. E aí tu vai fazer a pergunta, que é que se precisa? Que é que se precisa? Alguns mais empolgados vão responder de muita atenção. E aí eu vou te perguntar, isso pode ser o sujeito da frase? No, no, no. Por quê? Porque isso aqui é uma preposição. E eu acabei de dizer que o núcleo do sujeito não pode começar por uma preposição.
Quando eu fizer a pergunta para ele, que é que se, lembra do se, né, que a gente joga lá na frase, que é que se precisa, a resposta será de muita atenção. Ele começa por uma preposição. Então, quando for este caso, este se é o cara que não deixa eu saber quem é o sujeito. Precisa-se de muita atenção. Que é que se precisa? De. Respondeu com preposição. É o índice que não deixa saber quem é o sujeito. É muito legal, né? Não tem como não se emocionar com essa matéria. Agora, olha a outra. Vamos entender isso de vez. Quando eu digo, dorme-se muito bem neste hotel. Aí tu, Zambelli falou que a primeira coisa da frase é catar o sujeito da frase. E tá ali o verbo, então eu vou perguntar para ele. Legal, olha só, que é que se dorme? Momento de angústia. Por quê? Porque eu sei que alguém dorme, mas eu não sei quem é. E aí isso vai de acordo com o tipo de verbo que a gente vai estudar em breve, nesta videoaula ainda. Mas olha só, o que eu estou te dizendo? Que quem precisa de. Este verbo é um VTI e a regra diz, quando for VTI junto com o se, é índice de indeterminação do sujeito. Agora a gente não sabe, a gente já vai descobrir o que é isso, mas deixa anotado. Quem dorme, se eu falar para vocês, ô pessoal, dormi, o que vai me dizer? Que bom, é isso aí. Então esse verbo é um verbo intransitivo. Quem dorme, dorme, já era. Eu sei que alguém dorme, mas eu não sei quem. Então este se é um índice de indeterminação do meu sujeito. Agora, quando Freud disse, fica-se muito louco quando apaixonado. Como é legal se apaixonar. E fica todo mundo meio louco mesmo. Mas olha só, quando ele diz fica-se, ninguém poderia dizer, que tu falou, seu velho louco? Tu tá me chamando de louco? E o Freud vai dizer, eu? Não. Por quê? Porque tu acha que é tu. Eu indeterminei o sujeito. Seria dar nos dedos, só pela gramática. Olha aqui, fica-se muito louco. Tu pode dizer, o cara tá me chamando de louco. E ele vai dizer, não. Eu indeterminei o sujeito. Eu não disse que é tu. Eu falei que qualquer pessoa, uma pessoa que eu não sei quem é, ou não quero dizer, fica louco quando está apaixonado. Então, este verbo, a gente vai deixar anotado, é um verbo de ligação. Ok, alguém vai me perguntar, ô Zambelli, mas que é de muita atenção? Deixa anotado, objeto indireto. Estes três verbos aqui, quando estiverem associados a este se, este se sempre será índice de indeterminação do meu sujeito. E por consequência, o verbo ficará no singular. Não entendi! Ele não concorda. Ele não concorda. Essa é a relação. No índice de indeterminação, ele não concorda, é diferente do outro caso. Na letra A, ele vai para a terceira pessoa do plural. No índice de indeterminação, ele fica no singular. Cuidado com esse grande detalhe. Tá, Zambelli, entendi que tu está apavorado, quer que a gente entenda essa brincadeira, mas como é que isso pode aparecer lá no dia da minha prova, assim, para ralar minha vida? Bom, para ralar a vida tem várias formas, mas uma forma bem legal da gente pensar são nas questões de reescrita. Observa que nas questões de reescrita poderia aparecer assim, dorme-se muito bem nesse hotel. Eu não sei quem é que dorme, alguém dorme, mas eu não sei quem é. E aí a frase poderia ser assim, olha só a reescrita. Dormem muito bem neste hotel. Olha só essa frase. Dormem muito bem neste hotel. E aí eu vou te perguntar assim, poderíamos reescrever a frase dorme-se muito bem neste hotel. Como? Dormem muito bem neste hotel. Agora, te liga. Sem prejuízo para o sentido e para a correção. E aí tu vai olhar. Um está no singular, o outro está no plural. É óbvio que não.
Mas aí que está o detalhe. É óbvio que sim. Por quê? Tá, não é tão óbvio assim, né? Mas ó, te liga. Porque este se me diz, eu não sei quem é o sujeito. Eu não sei quem é que dorme. E este verbo na terceira pessoa do plural diz a mesma coisa. Está dizendo, cara, eu não sei quem é que dorme. Alguém dorme aí. Ah, pode ser uma pessoa? Pode. Mas o verbo está no plural. Mas é que ele indetermina. Eu não sei quem é. Pode ser uma, pode ser 2, 20, 100. Esse é o detalhe importante. Se eu tivesse que montar uma questão de concurso, eu cobraria certamente uma reescrita assim, ó, para ver se o cara sabe que é o índice de determinação ou se ele sabe a relação de verbos na terceira pessoa do plural, indeterminando o meu sujeitinho. Legal essa questão de reescrita, né? Isso é uma relação importante. O que a gente está entendendo dessa brincadeira? A gente está entendendo que existem duas formas de indeterminar, ou com o índice ou com o verbo na terceira pessoa do plural. Agora a gente vai falar de um caso mais do que especial. Olha só esses 3 nomes que eu vou destacar. Acorda aí um pouco. Presta atenção no que eu vou te falar agora. 3 casos que são a mesma coisa. Sujeito inexistente. Opa! Não é indeterminado. É o sujeito que não existe. O sujeito que não existe, ou uma oração sem sujeito, te liga. O que é oração mesmo? Verbo. É um verbo. Verbo que não tem sujeito, ou também conhecido como verbos impessoais. Então vem de novo. Quando a gramática fala de sujeito inexistente, oração sem sujeito e verbos impessoais, é mais do mesmo. É tudo igual, é a mesma coisa. E esses casos, na verdade, são 4 casos na gramática. São só 4. A gramática tem 4 casos de sujeito inexistente, de oração sem sujeito, de verbos impessoais. A gramática só tem 4. Tu precisa dominar os 4. Claro! 2 são os que caem e 2 raramente caem. Mas fica ligado. Ele diz assim, ó. A gramática se deu conta que quando um verbo indica um fenômeno da natureza, este verbo será sem sujeito. Ou seja, sabe aquela história de perguntar que é que ou quem é que mais o verbo? Não vai acontecer para esse cara. Esse cara não vai ter isso. Porque a gramática diz, cara, é tão óbvio, mas tão óbvio que não vai ter. Ah, não tô entendendo nada, Zambelli. Tá, vem de novo, olha aqui, ó. Quando eu digo venta forte no litoral cearense, aqui tá meu verbo. E aí, olha aqui, te liga. Tu vai olhar assim, ó. O Zambelli falou que a primeira coisa é catar a sujeitinho. Aí tu vai lá perguntar pra ele, quem é que venta? E aí tu te emociona nessa hora. Tu, acertei uma. Letra A, o sujeito. Letra A, o vento. E tu, uhul! Aí, errou. Errou? Por quê? Porque este verbo indica um fenômeno da natureza. E sempre que ele indicar um fenômeno da natureza, sempre que for alguma coisa desse tipo, não há sujeito. Ou seja, a primeira coisa da frase já está decidida. Não tem sujeito. A gente se emociona, a gente pensa, cara, é agora a minha chance. Mas te liga, fenômenos da natureza não tem sujeito. Quando eu coloco assim, ó, deve chover nesta madrugada. Observa que deve chover nesta madrugada é o que eu chamo de locução verbal. Ai, que é isso, cara? 2 verbos juntos. 2 verbos juntos é o que eu chamo de locução verbal. Quem quiser sublinhar agora aqui, ó, e anotar embaixo. Locução verbal. Numa locução verbal, o último verbo é sempre o cara que manda. Esse cara é o cara que manda. Esse aqui é o chamado de auxiliar. Esse é chamado de principal. Se ele for um fenômeno da natureza, chover, não tem sujeito. Ele contamina todo mundo e ninguém vai ter sujeito. Então observa que se eu te perguntar, tá, mas quem é que deve chover nesta madrugada? Não te emociona para gritar, a chuva. Não, porque a gramática está dizendo, se é um fenômeno da natureza, não há sujeito. Tá, Zambelli, entendi a matéria. Nunca vai ter sujeito?
Fenômeno da natureza nunca vai ter sujeito, é isso? Calma lá. No sentido figurado, eu nem sei o que é isso. O que não é o real, o sentido metafórico, poético, figurado, o que não é o verdadeiro, ele vai ter sujeito. Por exemplo, assim, ó, se eu colocar, por exemplo, que choveram ligações após a propaganda. Olha aqui que legal essa parte. Te liga só mais um pouquinho, ó. Choveram ligações após a propaganda. Pessoal, existe chuva de ligações? Tu já viu alguma vez chuva de ligações? Uma forma sóbria, sem o uso de entorpecentes. Já viu chover ligações? Não. Então é o sentido figurado. Então esse verbo aqui tem sujeito. E aí eu vou perguntar para ele, tá, mas que é que choveu? Que é que choveu? Ele vai responder, ligações. Ligações é o sujeitinho desta frase, ou seja, existe sujeito nesta frase. Isso é muito legal da gente se dar conta. A gente pode cair numa questão que pergunta, qual das frases não tem sujeito? E aí a gente, fenômenos da natureza não tem. Quando a gente lê esse choveram, a gente, aqui não tem. Mas é o sentido figurado. E no sentido figurado tem sujeito. No sentido figurado pode ter sujeito. Ah, Zambelli, o sujeito está depois. Não interessa. O famoso sujeito pós-posto, né? Colocado pós-posto. Colocado depois. Pô, tanto faz. O que importa é, nesse caso, ele tem sujeito. Porque ele é o sentido figurado. No sentido real de chuva ou no sentido real de vento, não tem sujeito. Muito legal, hein? Essa parte é a primeira fase. Agora a gente vai ver os verbos mais fodásticos que tem pra gente pensar sobre isso. Esse aqui é o cara. Se tu tá estudando nesse momento e chegou até aqui, eu espero que todo mundo, né? Mas sabe como é que é? Às vezes a gente perde pro Facebook. Esse cara, ele é o mais foda. Esse é o cara que vai cair em tudo que é prova. Todas as provas tá lá uma questãozinha de verbo a verbo. Ele é o cara que, se quiser pegar o marca-texto agora, pintar toda essa parte da apostila, vai com fé. Vai com fé, porque isso aqui vai aparecer na tua prova. Isso aqui é a grande pedida sempre, que é o famoso verbo haver. Diz a regra. O verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir ou ocorrer, ou quando indicar o tempo transcorrido, ele não tem sujeito. Olha, vem. Olha aqui. O verbo haver, quando tiver o sentido de existir e de ocorrer, ele não tem sujeito. Mas existir e ocorrer é com sujeito. Não estou entendendo nada, Zambelli. Eu estou te falando que o cara especial, o cara que vai ser levado no nosso coração no dia da prova, é o verbo haver. Mas existir e ocorrer é só para comparar. Porque sempre que eu puder comparar, ele não vai ter sujeito. Então, olha só. Quando eu pego, por exemplo, vamos pegar essa frase mais simples, depois a gente vai lá para o Rubem Alves. Olha só. Havia muitas coisas estranhas naquele lugar. E quantas vezes a gente já não ouviu as pessoas dizendo assim, ó, haviam coisas estranhas naquele lugar. Só que quando o cara fala haviam coisas estranhas naquele lugar, também há coisas estranhas na boca desse ser. Porque esse verbo, ele é igual a existir e ocorrer. E aí a minha pergunta é, posso dizer que existia coisas estranhas naquele lugar? Existia coisas estranhas naquele lugar? E aí alguém muito mais acelerado vai dizer assim, ó, sim, letra A, tá certo, existia. Para. Lembra de uma frase do poeta. Cada verbo no seu quadrado, cada verbo no seu quadrado. Ou seja, se for o existir, eu pergunto para ele quem é o sujeito. Se for o haver com sinônimo de existir, tá definido. Bem, não entendi nada. Quando aparecer o existir, eu vou perguntar, mas quem é que existia? E ele vai me responder, muitas coisas estranhas.
Então, se são muitas coisas estranhas, existe um verbo no plural. Te liga, essa é a questão mais batida de prova. Para tudo agora. Eu tô te perguntando, o verbo haver, o verbo havia, pode ser trocado por existia? Não. Pode ser trocado por existir? Pode. Por quê? Porque o sujeito de existiam é muitas coisas estranhas. E aí, se o sujeito é plural, o verbo também vai para plural. Legal? Agora olha o detalhe. Tu vai dizer, tá, Zambelli, se esse verbo haver é igual a existir, e o existir tem sujeito, e o verbo haver não tem sujeito, então está definido que ele não tem sujeito, o que é muitas coisas estranhas para o verbo haver? Anota para mim, isso é para o futuro dessa aula. Objeto direto. O que eu vou te mostrar é que o verbo haver não tem o sujeito quando for o sentido de existir, mas ele vai ter o objeto direto. O existir vai ter o sujeito, mas não vai ter o objeto direto. É o que um tem, o outro não tem. Eles dizem a mesma coisa, mas cada um se comporta de maneira diferente. Vamos entender de novo aqui, ó. Vamos pegar uma outra frase. Vamos pegar a frase do Rubem Alves. Olha só, não desiste ainda. Ele diz assim, ó: não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Olha só, tá aqui o verbo haver. Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas gritando lá fora: não haverão borboletas. Por quê? Porque este verbo haver, ele é igual a existir, meu amigo. E aí fica muito bonito de ser dito para todo mundo, mas fica horrível para quem sabe o verbo haver. Olha aqui, não haverá borboletas. Posso dizer que não existirão borboletas? Isso, então se é igual a existir, o haver fica no singular, porque ele não tem sujeito, ele não concorda com ninguém. Mas o existir e ocorrer, eles têm sujeito. Então quem é que existirão? Borboletas. Por isso que existir fica no plural e o haver fica no singular. Vai dizer que isso aqui não é a questão mais pedida de uma prova. Não é clássico para cair numa prova. E esse é um detalhe importante. A gente não pode sair desse bloco de análise sintática sem dominar esse conceito do verbo haver, porque isso cai sempre. Então, esse é um segredo importante da gente dominar, tá? O verbo haver, no sentido de existir e de ocorrer, ele não terá sujeito. Mas olha só o que eu vou te mostrar agora. O que acontece quando eu tenho uma locução verbal? Quando eu tenho dois verbos juntos. Isso aqui, ó. Eu tenho deve haver e devem existir. Olha só, isso aqui é locução verbal. Eu nem sei o que é isso. Dois verbos juntos, tá? Os dois verbos juntos estão juntos. Eles equivalem a um verbo só. Tanto que se eu te perguntar assim, ó, quantas orações tem nisso aqui, ó? Olha pra cá. Quantas orações tem nisso aqui? Vai me dizer uma? Porque a locução verbal vale como um verbo. Então tá. Tá percebendo que esse verbo haver, ele está no sentido, ele diz a mesma coisa que existir e que ocorrer? Ou seja, anota aí pra mim, vou fazer um gancho assim, ó. Vamos anotar assim, semântica. Ah, Zambelli, nem sei o que é semântica. O que é semântica? Sentido. O sentido dessas frases é o mesmo. Se eu falasse, boa tarde pessoal, deve haver bons concursos neste mês. E se eu falar, boa tarde pessoal, devem existir bons concursos, tu vai me dizer, meu, o cara disse a mesma coisa. Ou seja, a semântica, o sentido é o mesmo. Agora, olha aqui. A estrutura dessa frase vai ser diferente, mas eu nem sei o que é estrutura. A análise sintática, o que uma tem, a outra não vai ter. Porque a gramática diz assim, ó, quando eu tenho uma locução verbal, o último verbo é o principal e o outro é o auxiliar. Se o principal não tiver sujeito, ele contamina o verbo do lado e ninguém vai ter sujeito. Ele contamina, ele estraga toda a locução. Então, se esse cara não tem sujeito, ele contamina. Então, ninguém vai ter sujeito.
Mas, olha aqui que legal, isso é português imita a vida. Numa locução, o último é o principal e o do lado é o auxiliar. Pessoal, minha pergunta é, quem é que trabalha na vida? O principal ou o auxiliar? Já viu o chefe trabalhando? Não, o chefe não trabalha. Quem trabalha é o auxiliar. Sempre o auxiliar. Nas locuções é a mesma coisa. Quem concorda, quem trabalha, quem se puxa é o verbo auxiliar. O principal não. Então daqui a pouco a gente encontra numa questão de prova assim, ó, devem existirem. Tá louco, né? Por quê? Porque o principal está trabalhando, ele não trabalha. Não existe. É o auxiliar que trabalha. Não. Então olha só. Vem comigo. Agora vai dar um barato legal aqui, ó. Te liga. Se a prova me perguntar bons concursos e bons concursos desempenham, bons concursos na linha 12, bons concursos na linha 40 desempenham a mesma função sintática. Resposta: não, a estrutura é diferente. O verbo haver está no sentido de existir, ele não tem sujeito, ele tem um treco chamado de objeto direto. Mas o existir e ocorrer tem sujeito. E aí, que é que deve existir? Resposta: bons concursos. Então eles se organizam de formas diferentes, mas eles dizem a mesma coisa. Para quem está muito empolgado, ó, neste mês dá uma ideia de tempo. Então é o que eu vou chamar de adjunto adverbial. E aqui eu também tenho uma ideia de tempo, que é o que eu vou chamar de adjunto adverbial. Mas, de qualquer maneira, a relação é essa. Aqui a gente tem um objeto direto, aqui a gente tem um sujeito, certo? Isso aqui que eu te mostrei nessa primeira parte é o básico. Agora a gente vai dar um pouco mais de um toque, um pouco mais difícil nessa parte do verbo haver. Quem não dominou bem essa parte, reveja essa segunda parte da nossa aula de análise sintática. Tem que dominar esses conceitos do verbo haver, dos fenômenos da natureza, do conceito do sujeito indeterminado, porque são conceitos muito importantes para a nossa relação de sujeito que está vindo pela frente, certo? No próximo bloco eu vou te mostrar o que tem de mais difícil sobre o verbo haver. Não desiste, continua, porque está valendo o emprego.